versículos posteriores. Amém? O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, jovem Timóteo, e lá no capítulo 1 da segunda carta, o apóstolo Paulo diz assim, no versículo 6: por esta razão, pois eu te admoesto, ou eu te alerto, que reavives o dom de Deus que há em ti. Em outras versões vai dizer, desperte o dom de Deus que existe em ti, que pela imposição das minhas mãos foi-lhe dado. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nós continuamos na sua presença, nós louvamos o teu nome, nós entoamos que o Senhor é santo, e o Senhor realmente é santo, não há outro Deus igual a ti. Nós celebramos a ti, Senhor, por essa oportunidade tão rica que o Senhor nos dá, e que o Senhor possa continuar conosco, e que através desta ministração da sua palavra, que o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa curar, o Senhor possa libertar, o Senhor possa mudar vidas, ó Pai, por intermédio da sua palavra. É que eu lhe peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Glorificando a Deus, amém? Eu proponho nesta manhã, juntamente com os irmãos, a meditar um pouco sobre a questão da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. A primeira carta de Timóteo, Paulo escreveu aproximadamente no ano 64 depois de Cristo. Quando Paulo escreve a primeira carta de Timóteo, Paulo ele estava numa prisão domiciliar. Essa mesma prisão que o nosso ex-presidente hoje está. Para vocês terem uma ideia, um exemplo. É uma prisão domiciliar, ou seja, ele podia estar preso numa residência a qual ele morava. Então ele estava preso numa prisão domiciliar. Já a segunda carta que ele escreve a Timóteo, ele já não está numa prisão domiciliar. Ele está numa prisão pública, uma prisão romana. E o espaço de uma carta para outra se dá aproximadamente de 2 a 3 anos. Então a primeira carta Paulo escreve a Timóteo aproximadamente 64 anos depois de Cristo. E a segunda carta Paulo escreve por volta de 66 a 67. A segunda carta que Paulo escreve, diz a história, ou alguns teólogos, que foi a última carta que Paulo escreveu antes da sua morte. É uma carta de despedida. E essa carta que Paulo escreveu a Timóteo, essa segunda carta, é uma carta que vem confrontando a realidade do evangelho a qual nós vivemos no século 21. Porque o evangelho que é pregado em muitos tempos, através de muitos pregadores, é um evangelho positivista. Não que nós não devemos ser positivos, não é isso. Mas é um evangelho que mostra uma vida mais tranquila, é uma vida que você pode sair dos seus problemas, que você vai vencer, que você vai andar de cabeça erguida e por aí por diante. A segunda carta que Paulo escreve a Timóteo é uma carta convidando Timóteo a sofrer. É uma carta convidando a Timóteo a passar por dificuldade. É uma carta que mexe com um jovem pastor, porque Timóteo era jovem, irmãos. Timóteo era um jovem pastor que foi chamado para o ministério bem cedo. E se nós olharmos o conteúdo da primeira carta que Paulo escreve e analisarmos a segunda carta, vocês vão ver que o Timóteo, a qual Paulo escreveu a primeira carta, já não é mais o mesmo da segunda carta. A primeira carta, no capítulo 4, a Bíblia diz assim que Paulo, ele escreve lá no versículo 14, ele diz a seguinte recomendação a Timóteo: Timóteo, não seja negligente com o dom que está em ti. Seja perseverante, continue firme, continue crente, com aquilo que está em tuas mãos, aquilo que foi imposto através da oração. Eu estou pregando para pessoas aqui nesta manhã que outra hora tinha um dom, na verdade tem um dom ainda, mas por algum motivo você foi deixando de lado aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer.
Porque se nós olharmos para nós, grande maioria de nós não somos o mesmo de ontem. E com certeza não seremos o mesmo de amanhã. Alguns conseguem ter a capacidade de crescer em graça e em conhecimento e elevar o seu nível espiritual, mas outros não. Infelizmente, alguns de nós vivem numa verdadeira montanha-russa. Ora está alegre, ora está triste, ora quer fazer, ora não quer fazer, ora quer ir, ora não quer ir. Essa inconstância prejudica a nossa caminhada cristã. Porque a ideia, irmãos, de viver com Cristo é sempre crescer em graça e em conhecimento, ao ponto de falar as mesmas palavras que o apóstolo Paulo disse certa vez. Quando eu era menino, eu agia como menino, mas agora eu cresci. É diferente. A tolerância nossa com o crente novo convertido, irmãos, não deve ser a mesma com o crente que já tem estrada rodada. Às vezes tem pessoas que infelizmente quer ser tratado como um novo convertido. Já tem 5, 10, 15, 20 anos e qualquer coisa que você fala para ele, ele fala, não, já não quero fazer mais, já não participo mais do grupo, não quero mais fazer isso, estou de mal, não é comigo mais. E isso prejudica a nossa vida espiritual. Porque Paulo diz, olha, quando eu era menino, eu agia como menino, mas agora eu cresci. Sou um cara maduro, sou um cara firme, já tenho conhecimento do que eu devo fazer. Irmãos, como diz aquele louvor, né? Pregue as rosas, mas pregue os espinhos também. A vida é difícil, irmão. A vida é difícil. Se você veio nesta manhã ouvir uma palavra que vai ser fácil, se enganou. Espere talvez um outro culto, uma outra igreja que possa pregar isso para você. Não, irmãos, a vida vai continuar sendo difícil. Eu tenho uma notícia para você que talvez você vai dizer misericórdia, mas é a realidade. Irmão, você vai chorar muito ainda. Irmã, você vai apanhar muito, não fisicamente, pelo amor de Deus, mas na vida, você vai apanhar muito ainda. Vai ter muita pancada por vir aí, irmãos. Porque Jesus, quando reúne os seus discípulos, ele fala assim, ó, e no mundo tereis aflições. Mas aí Jesus, fica nisso aí? Não, mas tem bom ânimo, porque eu estou contigo. É essa a realidade que escapa da nossa mentalidade. É essa a realidade que foge da nossa compreensão. Então quando Paulo escreve lá no capítulo 4, verso 14, fala, Timóteo, toma cuidado, filho. Porque vão vir dias aí que você vai ficar um pouco esmorecido, mas não seja negligente com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. O jovem pastor Timóteo, se nós lembrarmos aqui, como é que se deu o chamado de Timóteo? Foi numa situação meia complexa. Se pegar o livro de Atos, capítulo 15, lá nos últimos versículos, diz a Bíblia que o apóstolo Paulo teve uma contenda com Barnabé. Houve uma briga entre eles. Quando se iniciou a segunda viagem missionária, diz o texto sagrado que houve uma contenda entre eles, e Paulo resolveu ir para um lado e Barnabé para o outro. Nisso, se inicia o capítulo 16, e quando Paulo inicia a segunda viagem missionária, ele encontra quem? Um jovem, por nome Timóteo. E o texto diz que as pessoas da cidade davam bom testemunho de Timóteo. E isso fez com que Timóteo fosse chamado para o ministério. Irmãos, irmãs, como é que as pessoas dizem de você aí fora? Qual é o testemunho que dizem de você lá no seu serviço? Lá na sua rua, na sua casa? Porque muitas das coisas que nós queremos receber do Senhor está atrelado ao nosso testemunho. Diz muito sobre nós, o nosso testemunho na boca das pessoas. É óbvio que tem gente que não gosta da gente, continuará não gostando, mas o bom testemunho é importantíssimo para que Deus trabalhe em nossa vida. Então Timóteo é chamado nessas circunstâncias. E Paulo leva ele para esse ministério novo, um jovem pastor. Nesta manhã eu tenho certeza, não tenho dúvida, que o desejo de Deus é chamar alguém para alguma obra. Seja a obra lá na sua casa ou no seu serviço. Uma obra Deus quer fazer na sua vida e naqueles que estão lá. Eu não sei se os irmãos têm a compreensão. Quando Paulo criou
ou levantou igrejas, essas igrejas, irmão, não eram igual a essa igreja que temos hoje aqui, com 4 paredes. A maioria das igrejas que Paulo levantou era nas casas. As pessoas se reuniam em igrejas na casa. Então Paulo deixou várias igrejas nas casas. A sua casa é uma igreja que Deus quer levantar hoje. Deus quer acabar com aquela bagunça, com aquela situação que você está vivendo lá. Aquele lugar foi um lugar santificado para a habitação de Deus. E você não pode se conformar, irmãos, em viver um ambiente onde Deus trabalha e ao mesmo tempo o diabo trabalha. A casa que o Senhor lhe deu, lhe concedeu para você viver com o seu cônjuge, é um lar que tem que ser consagrado ao Senhor. Não pode ser um lar, irmãos, de hora está com Deus, hora não está, hora está com um ambiente mundano, hora está um ambiente celestial. Está errado. Infelizmente tem casas que são assim, irmãos. Num dia é louvor, no outro dia é pagode, num dia é sertanejo, num dia é louvor. Não. O ambiente da sua casa é um ambiente para Deus habitar. Quer ter um ambiente diferente na sua casa, irmão? Convide Deus para a sua casa nesta manhã. Faça da sua casa um pedacinho do céu. Convide o Senhor Jesus para habitar no seu lar com a sua família. Ô Cota, mas é difícil, meu esposo não é crente. Então nesta manhã comece a consagrar sua vida a Deus, para que Deus liberte ele. Poxa, os meus filhos não são cristãos, então nesta manhã comece a consagrar a sua vida, porque a mudança que vai acontecer a partir de você. Vocês vão perceber que quando Paulo chama Timóteo, a Bíblia diz assim que ele era filho de um pai grego. As mães, Paulo ele menciona, a sua avó é uma mulher de oração, mulher crente, a sua mãe é mulher crente. Porém o pai dele não era cristão, irmãos. Mas Timóteo tinha um bom testemunho. A sua mãe tinha um bom testemunho. A sua avó tinha um bom testemunho. Portanto, irmãos, nesta manhã é a manhã de você ter um bom testemunho a partir de hoje. Então Timóteo é convidado. E como eu falei na primeira carta de Timóteo, ele é convidado a sofrer pelo ministério. Mas quando Paulo escreve a segunda carta de Timóteo, ele recebe notícias de que Timóteo já não é mais o mesmo. Ele recebe a notícia de que Timóteo passou dessa para pior no seu ministério. Aí nós lemos aqui no capítulo 1 e no verso de número 6. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, por essa razão eu estou admoestando, estou alertando você, que você reavives, desperte o dom de Deus que habita em ti. Quando Paulo fala para despertar, é porque estava dormindo. Por algum motivo Timóteo estacionou, Timóteo parou, já não é mais o mesmo. Nesta manhã eu estou ministrando aqui para pessoas que já não são mais a mesma, já não tem mais a mesma intensidade para orar, já não tem mais a mesma intensidade para vir nos cultos. Às vezes para vir no culto vem empurrado, ou às vezes vem porque o cônjuge vem, ou o filho vem. Já não tem mais aquela alegria de vir no culto. Já não tem aquela certeza que Davi tinha, porque Davi escreveu nos Salmos: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque o culto, irmão, não começa aqui, o culto começa em casa. É na preparação, é na sua alegria. Hoje é dia de culto. Hoje é dia de eu deixar todos os meus compromissos de lado. É um dia de eu separar para servir ao Senhor e entoar a Ele um cântico novo. Só que Paulo percebe que Timóteo não é mais o mesmo. E se nós voltarmos lá no versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: olha, dou graças a Deus a quem sirvo desde os meus antepassados. Sirvo com consciência pura, Timóteo, porque sem cessar, eu me lembro de ti nas minhas orações, de noite e de dia. Aí olha que Paulo fala no versículo 4: lembrando das tuas lágrimas. Timóteo, eu lembro, Timóteo, o quanto foi difícil para você chegar onde você chegou. Eu lembro, Timóteo, quando você estava chorando junto comigo naquela caminhada missionária, naquela cruzada evangelística, onde você pensou não uma, não duas, não três, nem 4 vezes em pensar em voltar para trás. Irmãos,
Deus se lembra, irmãos. Na verdade, Deus nunca se esqueceu de cada lágrima que rolou dos teus olhos nessa vida dura e árdua que você vive às vezes. Essa caminhada que você está traçando de meses ou de anos, nenhum dos dias passou desapercebido ao olhar do Senhor. E é isso que Paulo fala para Timóteo: eu me lembro, eu me recordo, eu sei o quanto você sofreu para estar aqui. E Timóteo, e Paulo percebe que isso levou Timóteo a esmorecer. Mas aí Paulo vem com uma palavra que vai em desencontro com aquilo que nós vivemos hoje. Paulo poderia dizer assim: Timóteo, fica firme. A partir de hoje, igual aquele louvor, né? Agora é só vitória, agora é só vitória. Agora, Timóteo, é sabor de mel, aguenta firme. Não, irmãos. Olha o que Paulo escreve para Timóteo no versículo 7. Timóteo, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo fala assim: Timóteo, tenha coragem, deixa de ser covarde. Levante a cabeça, Timóteo. Seja firme na sua caminhada. Tem pessoas que infelizmente vivem acovardada. Diante da dificuldade que você está enfrentando lá fora, você se acovarda, abaixa a cabeça. Irmão, levanta a cabeça, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Tenha coragem de enfrentar os problemas de cabeça erguida. Pare de dizer que não vai dar, que você é um coitado, que você é uma coitada, que você é um zero à esquerda. Você é um escolhido de Deus. Há uma arma dentro de você chamada Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus, antes de partir, disse aos seus discípulos: olha, eu entreguei em vocês uma arma. Que arma que é? O poder da palavra, o poder da oração. Aquilo que vocês colocarem a mão, crendo no meu nome, vai acontecer. Sejam firmes e constantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalhar não é em vão. E Paulo disse: Timóteo, levanta a cabeça, filho. Não seja covarde. Aí Paulo percebe que Timóteo está tendo vergonha daquilo que está acontecendo com Paulo. Porque, irmãos, já não é mais a mesma igreja. Aquele Paulo missionário, aquele Paulo que era recebido em tantos lugares, até mesmo no Império Romano, está preso. Aí Paulo diz: não te envergonhes, portanto, do meu testemunho do Senhor, nem de mim que sou encarcerado. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Nós ouvimos aqui o nosso irmão Wellington dizendo que alguns irmãos que partiram cedo e repentinamente. Irmãos, não seria mais vantajoso Deus levar todos nós agora já salvos, sem correr o risco de se perder? Não era mais vantajoso? É, irmãos. Pensa comigo, irmãos. Nós estamos aqui salvos. E se eu perguntar aqui, quem quer morrer? A maioria vai dizer não. Talvez 99% não. Por quê? São dúvidas que pairam em nossa mente, sabiam disso? Se eu tenho a plena certeza de que o céu é muito melhor do que esse plano terreno, se eu tenho certeza de que nada nessa vida se compare com aquilo que tem lá em cima, por que eu tenho medo de morrer? São incertezas. Irmão, são incertezas. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta dizendo assim certa vez: olha, o meu desejo era partir, estar com o Senhor, mas por causa de vós, eu ainda permaneço nesse corpo terreno, físico, mas a minha vontade era estar com Cristo. Por isso que ele diz: olha, o viver é Cristo, morrer é? Morrer é? Ô, irmão, lê a Bíblia, pelo amor de Deus. Viver é Cristo, morrer é lucro, é ganho. Para você, o viver é Cristo, morrer é lucro? Se não é, irmãos, você tem que nascer de novo. A morte não pode ser algo que temos como pavor. A morte é apenas uma passagem de algo que eu lutei a vida inteira para ter, uma herança celestial. E por
Por que eu falei isso? Enquanto nós estamos vivos, há uma razão de nós estarmos vivos. Há um motivo para nós estarmos aqui nesta manhã. Embora eu tenha meus projetos terrenos, mas existe um projeto muito maior do que aquilo que eu desejo nessa terra. E o propósito de estarmos vivos ainda é semearmos a palavra de Deus àqueles que estão perdidos. Paulo convida Timóteo a sofrer pela causa do Evangelho. Nós sofremos por tanta coisa, nós perdemos sono por muitas coisas, mas nós não sofremos e não perdemos sono por causa daquilo que é mais importante em nossas vidas, que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós chegarmos naquele grande dia diante do Senhor, que Paulo fala que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, o Senhor não vai te questionar a respeito de quantas empresas você trabalhou, de quantas faculdades você fez, de quantos filhos você fez, de quantas viagens você fez. Ele vai dizer assim: quantas almas você pregou o meu Evangelho, quantas vidas você falou sobre mim, quanto tempo você se dedicou na oração para que eu salvasse as pessoas. Eis a razão da nossa existência, eis a razão de nós estarmos aqui. Nós nascemos para a glorificação e exaltação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, há de chegar uma hora que nós devemos tomar uma decisão de decidir aquilo que nós queremos para a nossa vida, porque o próprio Jesus falou que não tem como servir a dois senhores, um temos que amar e outros temos que aborrecer. Não há como viver em dois pensamentos. A igreja genuína, a igreja de Atos dos Apóstolos, irmãos, é um grande exemplo para nós. A Bíblia diz que no capítulo 1, no capítulo 2, 3 e 4, as pessoas vendiam as suas propriedades, elas distribuíam entre as pessoas, havia uma comunhão entre os irmãos, eles não tinham o favorecimento pessoal, mas era algo coletivo. E a Bíblia diz assim que a igreja crescia em graça, em conhecimento, e o favor do Senhor era com a igreja. E olha onde nós chegamos hoje. Nós cantamos um louvor dizendo santo, santo, mas alguns cantam de uma forma emblemática, outros cantam santo, santo, toda a terra está cheia da tua glória, santo, santo. Olha aonde nós chegamos. Nós não temos nem empolgação, nem ânimo para adorar aquele que vive, que reina. Porque nesse exato momento que nós estamos aqui, irmãos, pregando essa ministração, essa palavra, existe um Deus que ao nosso olhar é invisível, mas está sentado com um trono de glória, contemplando o que está acontecendo nesse ambiente espiritual. O olhar do Senhor está aqui nesta igreja. Ele está contemplando o meu coração e o seu coração nesta manhã. Ele conhece a nossa vida, Ele sabe, irmãos, o que nós necessitamos mudar rapidamente em nossa vida. E é por isso que Ele fala: Timóteo, eu te imploro, eu rogo a você, desperta, Timóteo. Levante, acorda desse sono que está lhe incomodando, Timóteo. Participa dos sofrimentos da causa do Evangelho, seja valente. Aí Paulo escreve lá no versículo 15, irmãos, algo que fala: Timóteo, você acha que só você sofre? Aí Paulo vai dizer assim: olha, está ciente que todos da Ásia me abandonaram. Todos, irmãos. Todas aquelas pessoas que estavam ao redor de Paulo, dizendo: Paulo, eu estou com você, pode me enviar onde você quer. O texto diz que todos abandonaram Paulo na hora da prisão dele. Vai ter momento, irmão, que você vai ficar sozinha. Vai ter momento, irmão, que as pessoas vão dar as costas para você. E isso não pode ser o divisor sobre aquilo que você tem que continuar fazendo sobre a sua vida. Isso não pode ser uma sentença para você deixar de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Porque é normal que as pessoas nos dão as costas. E às vezes aqueles que nos estão dando as costas é Deus tirando da nossa presença para que Deus possa realizar a obra que Ele quer realizar. O importante é deixar Deus trabalhar em nossa vida. Se alguém se afastou, deixa, Deus está trabalhando nesta causa. Deus não erra endereço. Aí Paulo fala: Timóteo, todos me abandonaram. Eu estou sozinho nesta cela. Eu estou nessa masmorra, Timóteo, com os pés, as mãos amarrados, sabendo da sentença que me espera. Aí ele escreve o capítulo 2. Porém, Timóteo,
Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Essa mesma graça é o que Paulo ouviu quando escreveu a segunda carta de Coríntios, capítulo 12. O texto vai dizer que Paulo estava enfrentando uma dificuldade terrível, terrível. A Bíblia diz que ele orou uma vez, orou duas, orou três. Paulo fez uma campanha, irmão. Paulo fez uma campanha individual. Falou, olha, às sextas-feiras é sexta campanha. Fez uma vez, fez duas, fez três. E falou, Deus, está difícil. Já orou assim, irmãos? Dobrou o joelho na sua casa, lá no seu quarto. Falou, Deus, está difícil. E aí, Senhor, está complicado. Não vai dar, não. Aí você vai, se esforça, faz jejum, ora, e as coisas parece que não andam. E Paulo estava assim, irmão, orando a Deus, orando. Aí de repente vem a resposta. Qual foi a resposta? Hoje cessou a sua dificuldade? Hoje é amanhã da mudança? Não, Paulo. Continua, porque a minha graça te basta. Paulo, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Dá para entender esse tipo de evangelho, irmãos? Que a resposta não é, olha, o espinho da carne vai cessar. Não, vai continuar. Fica tranquilo que o poder, a minha graça, vai se aperfeiçoar na sua dificuldade. Eu aprendo com isso, irmãos, que existem dificuldades que não vão sair em nossas vidas para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. A Bíblia diz assim que Deus não nos deixa ser provado acima das nossas forças. Tudo é no limite. Deus sabe até onde você suporta. Esse barco, minha irmã, que você está, não vai afundar. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho das ondas, não importa a intensidade dos ventos. O que importa é que Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, irmãos, eu posso ficar tranquilo, não importando com o tamanho do levante, Ele está no barco. Isso é importante. Nós temos um grande exemplo, outro exemplo nas águas, que quando Pedro olha Jesus, e os discípulos estão reunidos no barco, olham Jesus e falam, pensam que é um fantasma. Mas aí eles percebem que era Jesus, porque eles nunca tinham visto aquela cena de Jesus andando no barco. Pensa você, está nas águas, de repente um homem andando no mar. Não é comum, né, irmãos? Não é muito comum essa lógica humana, alguém andando. Quando eles olham, falam, peraí, eu acho que só pode ser Jesus. Aí Pedro fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir contigo. Se é o Senhor que está andando, eu quero experimentar isso aí. E Pedro vai, irmãos. Jesus fala, então vem, Pedro, você tem a certeza. Ele começa a andar, irmãos. A certeza que Pedro tinha de quem era Jesus, fez ele andar. Mas o texto diz que Pedro começou a ter medo. Talvez você começou bem esse ano, fez a campanha dos 12 dias, aceso. Fez a campanha da Operação Abrasado, aceso. Mas aí, irmãos, a primeira pancada que você tomou lá, já desanimou, já disse para você que não vai dar certo. Irmão, olha para Jesus. Continua olhando para Jesus. Aquele propósito que você colocou em janeiro está de pé, está nas mãos de Deus ainda. Aquela oração que até você esqueceu lá do janeiro profético, Deus manda dizer, ainda está de pé, está nas minhas mãos, aguenta mais um pouco. E Pedro está andando firme nas águas, andando, mas aí começou a olhar para a dificuldade e começou a cair, a afundar, irmãos. E o texto diz que Jesus estendeu as mãos e puxou ele. Nesta manhã Deus está puxando a mão de alguém. Deus está tirando alguém que estava afundando já na dificuldade espiritual, na dificuldade material. Nesta manhã, as mãos do Senhor, como diz o profeta, as mãos do Senhor não estão encolhidas, ela está estendida em favor daquele que o busca. Minha irmã, você não vai afundar, fica tranquila. Levante, desperta-te, desperta-te. Paulo chega a Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Levanta a cabeça, Timóteo. Aí Paulo, irmãos, para nós adiantarmos aqui,
ele vai escrever o final da sua carta, lá no capítulo 4. Aí ele vai trazer uma notícia não tão confortante para Timóteo. Quando chega no capítulo 4, no verso 6, ele nos diz um texto que nós lemos bastante. Às vezes quando alguém parte, vai para o Senhor, nós usamos muito esse texto. Aí Paulo escreve lá no versículo 6, 7 e 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Paulo fala: Timóteo, eu já vou morrer. Talvez essa semana saia a minha sentença, Timóteo. Vão me decapitar. Mas Timóteo, não tem problema, eu combati o bom combate. Eu acabei a minha carreira. Irmão, nós estamos numa carreira espiritual. Se você trabalha numa empresa e não faz um serviço devido, o que acontece com você? Você é demitido. Ou você não consegue galgar cargos dentro da empresa. Amém? Não é assim? O mundo aí fora é assim. Nós estamos numa carreira espiritual. Nós precisamos entendermos que a nossa vida passa rápido. Nós não sabemos o dia da nossa partida. Nós temos que nos preparar para viver isso que o apóstolo Paulo falou. Combater o bom combate. Combater um bom combate está atrelado a se preparar para as questões dessa vida. E com todo o respeito que nós temos a respeito dos escritores que escrevem milhares de livros de autoajuda, de aconselhamento, mas o melhor aconselhamento, irmãos, está em ouvir aquilo que Jesus fala culto após culto sobre nossas vidas. É na oração que você descobre qual é o plano que Deus tem para a sua vida. É na oração que você vai descobrir os segredos que estão ocultos sobre nossas vidas. É uma manhã para você refletir sobre aquilo que está acontecendo em você, em tudo aquilo que envolve a sua volta. Paulo diz: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Jesus certa vez falou: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Qual é a sua expectativa para a vinda de Jesus? Do dia que tem 24 horas, qual é o espaço que você separa para meditar um pouco sobre a vinda de Jesus? Tem gente que nem pensa, irmão. Tem gente que nem pensa, acorda, vai trabalhar, volta, dorme, acorda, vai trabalhar, ou estuda, volta. Em nenhum momento passa pela mente dele sobre a vinda de Jesus. E a vinda de Jesus pode ser a qualquer momento. A qualquer hora que nós estamos aqui, irmãos, um som de trombeta vai soar. Eu já tive uma experiência em sonhos, mano, com arrebatamento. É algo glorioso. Eu vivi isso em sonho. E eu senti, parecia que era algo tão real que o corpo físico, mesmo dormindo, eu sentia, irmãos. Eu falei: Jesus, precisamos nos despertar. E Paulo fala: Timóteo, acorda, Timóteo, eu vou embora. Eu vou para ser sentenciado à morte. Timóteo, desperta, Timóteo, acorda, volte a fazer o que você fazia antes. Quando João em Apocalipse escreve para uma das igrejas, ele fala assim: olha, vocês são uma igreja boa, vocês oram, vocês cantam, vocês se reúnem. Aí João diz a seguinte coisa: ó, porém eu tenho uma coisa contra ti, que vocês deixaram o primeiro amor. Vocês vão perceber que quando João escreve a igreja para uma carta para uma das igrejas, ele elogia essa igreja. Só que ele fala: tem porém algo contra ti, que vocês deixaram o primeiro amor. E o que envolve o primeiro amor, irmãos? É a intensidade de servir a Deus. Lembra aí quando você era um novo convertido, quando você tinha uma graça, um fervor, quando você tinha um prazer, uma alegria, você estava no culto, você não tinha preocupação com o horário de ir para embora, você tinha o prazer de minuto a minuto estar na presença de Deus.
mas a vida foi esfriando o amor que estava dentro de você. Aí João fala: olha, tenho porém contra ti que você esfriou, que você abandonou as primeiras práticas. E nesta manhã, irmãos, é manhã de nós nos despertarmos a voltar ao primeiro amor, e regressar às origens do Evangelho, a qual foi pregado no dia que nós ouvimos e aceitamos a Cristo Jesus. Nós precisamos sair dessa inércia espiritual. Nós estamos vivendo, irmãos, alguns estão num sono tão profundo e não conseguem enxergar que o perigo está próximo. Quando o profeta Isaías escreve para os judeus, para os israelitas, inspirado pelo Espírito Santo, capítulo 60, olha o que Isaías fala no capítulo 60, a respeito do povo de Deus. 60 primeiro: dispõe-te, resplandece, porque vem a luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isso é algo profético, meu irmão. Isaías estava escrevendo para uma nação que estava em pecado. Coloca de novo aí, em nome de Jesus. Isaías está escrevendo para uma nação que estava em pecado, que estava para ir sentenciado à prisão lá em Babilônia. Mas ele deixa uma mensagem que serve para mim e para você hoje. Ele diz: ó, levanta-te, resplandece-te, porque vem a luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Os teus olhos físicos não estão enxergando, mas a glória do Senhor vai te rodear. A luz do Evangelho vai esclarecer o que está sobre a sua vida, o que está sobre a sua volta. O desejo de Deus é que nós nos despertemos nessa manhã, que nós possamos ir para nossas casas totalmente reluzentes pela glória, pela luz do Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, a Bíblia diz assim que Moisés, servo de Deus, Moisés foi na tenda lá no monte orar ao Senhor, e ele orou, buscou o Senhor intensamente. Nos diz a Bíblia que o povo estava fora, aguardando a saída de Moisés, e quando ele saiu, as pessoas não conseguiam nem olhar para Moisés. Por quê? Porque o brilho, a luz do Senhor estava sobre a face de Moisés. O que eu quero dizer esta manhã? Você vai para a sua casa, e quem te olhar vai dizer assim: o semblante dela é diferente, o semblante dele é diferente, as coisas parecem que estão diferentes. Os dias vão se passar, e isso não vai ser apenas o parecer, vai ser a certeza daquilo que você ouviu nesta manhã, guardou no seu coração, e Deus começará uma nova história na sua vida. Dispõe-te, resplandece, Timóteo, acorda, levanta, Timóteo, dessa situação. Não se conforme, irmãos, não se conforme com o nível espiritual que você está vivendo hoje. É necessário ter o despertamento espiritual. Aí Paulo vai encerrar lá no capítulo 4 de Timóteo: eu estou sozinho, Timóteo. Até Timóteo, irmãos, entende que Paulo estava passando um problema difícil. Aí Paulo diz assim: olha, eu estou sozinho. Na minha audiência, ninguém me assistiu, Timóteo. Irmãos, olha aonde chegou a situação de Paulo, aquele mesmo Paulo que era recebido pelos irmãos de Filipenses, de Colossenses, na cidade de Corinto. O mesmo Paulo que era recebido pelas igrejas. Olha o que aconteceu com ele aqui, irmãos. Versículo 16, capítulo 4, verso 16, segunda carta. Na minha primeira defesa, Timóteo, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me desampararam ou me abandonaram. Que isso não seja imputado por conta. Paulo diz assim: olha, que Deus não leve em consideração o que fizeram contra mim. Que nós temos um senso de justiça, de que aquilo que façam por nós, nós queremos que Deus faça em dobro para eles. Paulo fala assim: ó, que isso não seja colocado em conta. Aí Paulo falou: eu estava sozinho, cara. Trabalhei, lutei, preguei, levantei igreja. Na hora do meu julgamento, ninguém estava comigo. Aí ele fala no versículo 17, eu encerro aqui. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de força,
para que por intermédio da pregação fosse plenamente cumprida, para que todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Mas olha que continua o texto, olha que interessante que Paulo fala. O Senhor me livrará do que? Da prisão, irmãos? Da cadeia? Olha o que Paulo diz. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Paulo não disse que ele vai ser, a expectativa de Paulo não era ser livre da cadeia. Era ser livre daquilo que o diabo queria fazer com ele. Porque na hora da dificuldade que Paulo estava ali na cadeia, o diabo estava ali. E aí? Você não é o cara? Você não é o bambambam? Cadê aquelas pessoas lá que ajudavam você, que estavam batendo nas suas costas, que ofereciam um cartão para você, diziam que estava com você, não importa a circunstância? Cadê aquelas pessoas lá? E aí, cadê o seu pastor? Cadê o seu líder? Cadê? Cadê lá aquela esposa que você tem maravilhosa? Cadê aquele esposo seu maravilhoso? Cadê sua mãe, seu pai? Cadê a sua família? Cadê seus parentes agora? E aí? Vai ficar na situação sua aí? Aí Paulo fala assim, olha, Deus, diante de tanto problema que eu estava vivendo, diante de tanta dificuldade, Ele me livrou da boca do leão. Ele me livrou de toda obra maligna e me levou salvo para o seu reino celestial. Se você soubesse quantos livramentos Deus te deu e tem te dado até aqui, você entrar por essas portas chorando. Você entrava igual Davi, dançando na presença de Deus. É que nós não temos a dimensão, irmãos, do que Deus faz por nós. Nós somos propícios a reclamar, murmurar, em achar problemas onde não tem. Mas mal nós sabemos os livramentos que Deus nos deu até aqui. É por isso que nós, quando entramos na presença de Deus, nós temos que entregar a Ele um culto. Volto a dizer, bem no início que eu falei aqui, um culto racional a Deus, um culto verdadeiro. E Paulo diz, ele termina nesse versículo, diz assim, olha, a Ele seja a glória pelo século do século, amém. Irmãos, não importa a dificuldade sobre nossas vidas, as dificuldades não podem determinar o nível da minha adoração. Os problemas dessa vida secular não podem determinar o modo que eu vou louvar o Senhor Jesus. Porque os irmãos devem se lembrar, irmãos, que o mesmo Paulo, quando foi preso com Silas, lá em Atos 19 ou 20, se não me engano, estava preso. Os pés estavam algemados, as mãos estavam algemadas, estavam acorrentados numa cela fria, apanharam. O texto diz que próximo da meia-noite, eles olharam um para o outro, falaram assim, o que nós vamos fazer próximo da meia-noite? Vamos reclamar? Vamos gritar para alguém nos salvar daqui? Vamos pedir ajuda para os outros presos? Vamos solicitar uma audiência, porque nós somos cidadão romano, porque Paulo era um cidadão romano, lógico, ele não poderia estar preso naquela condição. Ele poderia desde já reivindicar o título de cidadão romano, mas ele ficou quieto. Aí quando chegou próximo da meia-noite, aquela cela foi invadida pelo Espírito Santo. Eles foram tomados de uma alegria. E o texto diz assim, que acorrentado e algemado, próximo da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Se as tuas mãos estão acorrentadas, que você não consegue fazer aquilo que você quer, adore ao Senhor. Se você não consegue com seus pés ir aonde você quer, adore ao Senhor. Se você não recebeu o que tanto você almeja, adore ao Senhor, porque próximo da meia-noite eles louvaram e adoravam a Deus, e algo aconteceu naquele lugar. Quem adora move os céus. Quem adora de verdade move os céus. Quem adora de verdade, as correias caem, as correntes caem. Eis aí o poder da adoração genuína e verdadeira, irmãos. Porque quando há uma verdadeira adoração, as correntes caem,
Talvez o seu olhar físico não está enxergando, mas na sua adoração, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está sarando, Deus está trabalhando. A Ele seja toda a honra e toda a glória. A Ele seja o verdadeiro louvor para sempre, pelos séculos dos séculos. Nós estamos nessa manhã dizendo para o diabo: você pode me afrontar, você pode levantar 1, 2, 3 mil, pode levantar quantas pessoas forem, mas o que você não pode é impedir a adoração dos meus lábios. Ainda que chorando, ainda que doendo, continuaremos louvando e adorando ao nome do Senhor. A Bíblia diz: feliz aquele que anda semeando, chorando. Feliz aquele que anda chorando, semeando, que ao seu tempo ele colherá. Ao seu tempo ele colherá. Porque a mesma Bíblia afirma que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Ana estava no templo, Israel. Ana estava no templo, dobrada, debruçada no templo. Aí Eli começou a olhar e falou: não é possível, essa mulher está bêbada, essa mulher está alcoolizada, chorando desse jeito, alguma coisa tem de errado. Aí Ana disse: não é nada de errado não, eu só estou clamando a Deus, os meus choros é choro de adoração a Deus. Só Ele sabe, irmãos, só Ele sabe. Tem um louvor que as irmãs cantavam aqui no congresso, no retrasado, que eu acho interessantíssimo o coro dele, que diz: se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar. Irmãos, se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. É assim que Ele faz, irmão. É assim que Ele faz. Esse mar que está em sua frente, irmãos, fica tranquilo. O faraó não vai tocar a mão em você não. Poxa, Cota, mas Deus me tira de uma situação para colocar em outra pior, que é o deserto. Fica tranquilo, porque no deserto há a provisão de Deus. Eu saí de um lugar que era me favorável, comia bem, bebia bem, me vestia bem. Agora eu estou no deserto. Irmãos, é melhor estar no deserto com o Senhor do que na fartura sem Deus. Porque no deserto as sandálias não envelhecem, as roupas não desgastam, mas tem maná celestial na parte da manhã, tem maná à tarde, irmãos. A presença de Deus, ela é constante. Quando está frio, Ele manda um fogo, irmãos. Quando está sol, Ele manda a nuvem. Assim é Deus. O deserto, irmãos, como diz aquele cantor que Deus recolheu, o deserto é a escola do Senhor. Fica tranquilo, Timóteo, vai passar, Timóteo. Sofre, Timóteo, mas vai passar. Deus está contigo, Timóteo. Eu vou embora, Timóteo, mas Deus está contigo. Levanta a tua cabeça, Timóteo, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus nos deu um espírito de coragem. É a mesma palavra que Ele falou para Josué: Josué, seja corajoso, Josué. Timóteo, Josué, Moisés, meu servo, eu falei assim: com você é diferente. Seja corajoso, seja destemido, levanta a tua cabeça, porque tem uma grande obra na sua frente. É assim que Deus faz, irmãos. Nos coloquemos de pé em nome de Jesus. Ministério do Louvor. Deus quer revestir alguém nesta manhã de coragem. Deus quer revestir alguém aqui com coragem. Resplandece, desperta, porque a glória do Senhor vem raiando sobre ti. Nesta manhã, irmãos, eu quero crer e assim vai acontecer. Alguém vai ser revestido de poder essa manhã. Deus vai colocar alguns pontos finais aí, irmãos. O Ministério Louvor vai estar louvando. Após, nós vamos estar fazendo um apelo. Pode cantar. Adore a Deus. Aleluia, Deus. Adore a Deus.
só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Adore Ele. Diga santo. Santo. E faz mudar o mundo. Cante. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. A fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Cante. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. E enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. mostra quem tu és e enche O meu coração. o amor que faz mudar o Eu vou construir eu vou confiar somente em não vou ser não você. eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar Somente em ti, não vou ser abalado. Santo, Santo, és incomparável.
Diga eu vou. Tu és. Eu vou. Somente em ti. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, rapidamente. Alguém nesta manhã que entrou aqui, ouviu essa mensagem, entendeu que a vida não é fácil, mas sem Jesus vai ficar impossível. Alguém que entrou nesta manhã entendeu que você precisa ter Jesus em sua vida. Que você ouviu e falou: é verdade, se eu não tiver Jesus, literalmente as coisas não vão. Alguém que quer receber Jesus nessa manhã, levanta sua mão assim, fala assim: eu quero receber Jesus nesta manhã, porque eu entendi que sem Ele não dá. Alguém que parou no caminho, outra hora você era um jovem, uma mulher, um irmão, que tinha alegria de estar na igreja, e foi parando, estacionou. Tem alguém nesta manhã que quer retornar aos caminhos do Senhor? Levanta a sua mão assim. Tenha coragem de enfrentar a maior dificuldade, que é você mesmo. Você que entende, eu preciso de Jesus, eu preciso que a minha vida seja entregue nas mãos dele para as coisas andar. Levante a sua mão assim. Eu não vou insistir muito. Tem alguém que quer hoje entregar a sua vida a esse Jesus? Levanta a sua mão assim. Todos já são salvos? Eu vou abaixar minhas mãos. Eis aí uma grande oportunidade de você hoje sair daqui de forma diferente. Você que parou ou que nunca aceitou. Não há ninguém? Vou abaixar minha mão e vou orar com os irmãos. Vamos orar, irmãos. A minha oração nesta manhã é que Deus te dê força, que Deus te dê graça, que Deus te dê um novo ânimo, diferente. Que tem gente, irmão, que ela até luta para ser diferente, mas as coisas não acontecem como ela quer. Há uma batalha, é uma guerra individual. A minha oração para que Deus te dê força para você vencer você mesmo, para que você saia desta manhã aqui de uma forma diferente. Que a sua oração seja diferente, seja uma oração com confiança. Que o seu louvor seja um louvor que possa atingir o coração de Deus. Que esse louvor que você cantar na sua casa, que seja um louvor que venha estremecer o inferno, que venha romper as correntes, que venha quebrar. A minha oração é que nesta manhã que Deus coloque nos teus lábios um cântico novo. Que aonde você cantar, onde você pisar, onde você falar, que Deus confirme a presença dele na sua vida. A minha oração é que você, mulher, você, homem, seja diferente. Seja uma pessoa com coragem. Seja uma pessoa determinada naquilo que Deus está fazendo hoje na sua vida. A minha oração é que você saia desse lugar aqui, minha irmã, meu irmão, convicto de que não importa a dificuldade que você esteja vivendo, Deus está contigo. Tenha fé, tenha alegria. Não cante por cantar, não ore por orar, não venha no culto por vir. Venha diferente, venha transbordante. O apóstolo Paulo: não se encha de vinho, não se enche das coisas terrenas, mas enchei-vos do Espírito Santo. A minha oração nesta manhã para você, jovem, você jovem, minha irmã, é que Deus trabalhe na sua vida de uma forma diferente. Chega da mesma coisa, chega de viver a mesma vida,
Chega de viver a mesma espiritualidade. Chega de vir no culto da mesma forma. Venha diferente. Venha diferente. Quando nós fazemos as coisas diferentes, Deus move a situação. Deus muda a situação. Eu falei para os irmãos aqui que todos aqueles que chegaram em Jesus diferente, saíram diferente. Há algo diferente acontecendo nesse ambiente celestial, Micael. Há algo acontecendo nessa igreja nessa manhã. É diferente. É diferente daquele culto que você viveu ontem. É diferente do culto do ano passado. É diferente. É diferente. Por quê? Porque Isaías falou: levanta-te, resplandece, a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías falou: resplandece-te, porque a glória do Senhor invade o ambiente. A luz de Deus está pairando nesta casa. Arabashurianda labaxarabacai, Araibashuriambasuriandacai, Ebaxerecobashiracai, Araixianda labacai, Alabaçu. Timóteo, levanta a cabeça, Timóteo. Levanta a cabeça, Timóteo. Combata o bom combate. Combata. Nós estamos em guerra espiritual. Nós estamos em guerra espiritual. Combata o bom combate. Levante a cabeça. Não é hora de retroceder. Não é hora de voltar. É hora de ir para frente. É hora de baixar. Deus está levantando nessa manhã um exército espiritual. Deus está levantando uma irmã nessa manhã. Deus está levantando um jovem nessa manhã. Deus está levantando pessoas nessa manhã. Deus está levantando obreiros. Deus está levantando obreiros nessa casa. Senhor, Senhor, aqui está o teu povo, ó Deus. Aqui estão os teus filhos, ó Pai. Senhor, da mesma intensidade que eu estou sentindo aqui, ó Pai, faça o teu povo sentir aí embaixo. Da mesma glória, do mesmo gozo que está nesse altar, Senhor. Faça a igreja sentir essa graça indivisível. Deus, faz pairar essa luz, faz pairar essa glória. Senhor, faz o teu filho reviver novamente. Senhor, faz o teu filho viver como antes, quando ele se converteu, quando ela foi batizada com o Espírito Santo. Renova, Senhor Jesus. Renova, Senhor Jesus. Renova, Senhor. Renova o teu filho. Renova a sua filha. Transborda, Pai. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz novamente, Jesus. Faz de novo. Jesus, faz de novo, Jesus. Faz de novo, Jesus. Jesus, faz de novo. Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Outra hora o Senhor curava, outra hora o Senhor batizava, outra hora o Senhor renovava. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz de novo, Jesus. Faz de novo. Faz de novo, Jesus. Aviva essa irmã, Senhor. Essa irmã que está chorando, Jesus. O coração sangrando, Senhor. Oh Pai, essa irmã que está sangrando por dentro. Senhor, está doendo nela, o Senhor não vai sentir aqui. Essa irmã está chorando por dentro, Jesus. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Esse irmão que está com dificuldade, Jesus. Esse irmão que não consegue andar, Jesus. Deus, faz de novo na vida dele. Mostra para ele que o Senhor ainda é Deus. Que o Senhor ainda é Deus. Que o Senhor ainda é Deus. Que o Senhor zela pela sua igreja. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Jesus. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo, Jesus. 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 Aplauda o Senhor Jesus. Glória, se você tem glória, dá glória. Se você tem aleluia, pode dar aleluia. A gente só entrega aquilo que a gente veio trazer. Amém? O céu está aberto. Se você quiser glorificar, ser renovado da presença do Senhor, a presença de Deus está aqui, é notória. Amém? Vai glorificando, deixa Deus trabalhar.
glória, a sua glória, na sua igreja, a sua igreja, com a sua glória, a sua glória, na sua igreja, a sua igreja, com a sua glória, a sua glória, na sua igreja, a sua igreja, com a sua glória, a sua glória, na sua igreja, a sua igreja, com a sua glória. Deixa Deus te encher, deixa Deus te renovar nesta manhã. Se segura não. Rompe essa multidão em adoração ao Senhor. A nuvem de Deus está baixinha aqui. Não há outro como Deus. Não há outro como Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. Glória. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo. Deixa Deus fazer de novo na tua vida. Deixa Deus desemborcar este vaso. Deixa Deus encher este vaso novamente. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. O ambiente está propício para você glorificar, você se entregar, se derramar. Na sua igreja, Oh, glória. a sua igreja, com a sua glória, Oh, glória. a sua glória. Oh, glória. Aleluia. O Senhor está aqui tão certo como o ar que eu respiro, irmãos. O Senhor está aqui trabalhando, renovando. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A água ainda continua descendo debaixo da porta dos umbrais do templo, amém? Deus tem convidado alguns ainda para mergulhar. Deus tem convidado alguns para andar 1000 côvados. E depois mais 1000 côvados. E você tem se segurado. Você tem falado, não, Senhor, não é para mim. O Senhor tem falado, olha que é para você. Oh, glória. Vamos para o nosso lar abençoado. Estou abençoado até o tutano, irmãos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, dia 27 a 31 tem a conferência da família. Convido a toda a igreja. Vai começar na quarta. Aí não temos culto na quinta, mas na sexta vai ter a conferência novamente. Sábado, com toda a Jubrac, Rede Jovem, os adolescentes. Domingo, culto com a família. Está vindo o pastor Samuel e a pastora Valquíria vai estar ministrando para as nossas vidas no sábado. No domingo pela manhã, no sábado à noite, vai estar a nossa irmã Aline, do Evangelho Quadrangular, ministrando a palavra de Deus para toda a juventude aqui. Na quarta-feira, nós vamos estar ministrando a palavra com as crianças, vai ter o tema, e o tema é a criança é a igreja de agora. Amém? Não é a igreja do futuro, é a igreja de agora. Nós precisamos cuidar de nossas crianças. Então convido você, papai, mamãe, traga teu filho, a tua filha. Vamos fazer um culto bonito para o Senhor e ser ministrado pela palavra de Deus e o nome do Senhor. Sexta-feira vai ser um momento glorioso que a gente vamos falar um pouquinho sobre a oração familiar. Amém? Vai ser um tempo glorioso de oração, de ministração sobre as famílias. E aí eu convido você para estar aqui nessa semana abençoada, abençoando a tua casa, a tua família, sendo ministrado para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós sempre fazemos, irmãos, umas camisetas na semana da conferência da família. Aquele que desejar, nos procure, que tem um diácono Wellington aqui, que está aqui, a minha esposa Camila, que está ali, e eu vou estar aqui à frente. Quem desejar, vai ser
na cor marsala e cinza chumbo, tá bom? Você que desejar adquirir a camiseta, nos procure. Vamos estar dando todas as informações possíveis, amém? Vamos para o nosso lar abençoado? E aí você chega em casa e continue o culto, amém? Você que vai voltar à noite, um bom culto também. Você que não vai voltar, tenha uma boa semana até quarta-feira. A camiseta está aí no telão, está aqui, está muito clara, não dá para ver direito. Mas se os irmãos olhar um pouquinho ali no fundo, você vai ver melhor. Aquela imagem está mais bonita. Tem uma tela ali também, e aí você vai ter mais ou menos a certeza da cor. Isso, glória a Deus. Por isso que é bom sempre andar em dois, quando um esquecer, o outro lembra. Amanhã temos nosso culto, conexão, o FEBRAC, Umasbrac, às 20 horas. Você que é homem, você que é mulher, é o nosso convidado especial. Não falte, venha cultuar, venha adorar a Deus, receber um pouquinho mais da parte do Senhor, amém? A irmã Thelma está ali, o diácono Wellington está aqui, que eu não vi nem o Diego, nem o Valdir. Então, tá? Qualquer dúvida sobre a conexão amanhã, pode procurar os irmãos, e os irmãos vão dar toda a informação devida. Tá bom, meus queridos? Eu acho que eu não esqueci de mais nada, né? Glória a Deus. Vamos para o nosso lar abençoado? Levante as tuas mãos para o céu. Senhor, nesta manhã maravilhosa, Pai, estamos regozijando daquilo que o Senhor fez, está fazendo ainda em nossa vida, em nosso coração. Leva essa multidão em paz, debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Irmãos, só gostaria de levantar uma oração pela vida do nosso pastor Alexandre. Ele não se sente muito bem de saúde, por isso que ele não está hoje pela manhã. Ontem eu estive falando com ele à noite. Vamos levantar um clamor pela vida do servo do Senhor, amém? Você pode levantar as suas mãos aos céus e pedir para que Deus visite ele, traga saúde a ele em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos neste momento orando pelo teu servo, o pastor Alexandre. Não se sente muito bem a tua saúde, mas o Senhor é o médico dos médicos. Se simplesmente o Senhor tocar, Senhor, só a ponta das tuas mãos, dos teus dedos na vida dele, Pai, certamente a saúde dele será restaurada. Meu Deus querido, Deus amado, visita teu servo, aonde quer que ele esteja, Senhor. Que o Senhor possa derramar a cura sobre a vida dele. Que o Senhor, ó Pai, possa levantar a saúde dele neste momento. Em o nome de Cristo, que todo o mal que assola a vida do teu servo, que sai em um nome de Jesus, que ele receba a cura em um nome de Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus e o grande amor de Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo não seja simplesmente só hoje, mas seja para todos sempre. Todos os irmãos digam: vamos em paz em nome de Jesus.